Oi, pessoal. Bem-vindos à aula de Introdução à Estatística. Eu percebo que muita gente sente dificuldade nesse assunto, seja desde a fase escolar, porque a estatística geralmente ela é introduzida no ensino médio, no meu caso foi a partir do 3º ano, assim como as pessoas que estão no próprio curso de estatística, na faculdade, ou em qualquer outra área. Em algum momento de sua vida você vai se deparar com o assunto de estatística. Então, eu espero que essas aulas possam te auxiliar quando você precisá-las, né? Então, o que é o estatístico? Quando você pensa em algum médico, em algum engenheiro, enfermeiro, você tem ideia do que ele faz, já é algo fácil para você. Agora, quando se trata do estatístico, geralmente muitas coisas não estão bem claras. Então, o que é? O estatístico promove o levantamento de pesquisas estatísticas em suas aplicações técnicas e científicas, investigando, elaborando e testando métodos matemáticos e sistemas em amostragem, bem como coletando, analisando e interpretando os dados realizados com os fenômenos estatísticos, e ainda estuda e renova a metodologia estatística a fim de estabelecer a sua evolução e desenvolvimento. Então, em resumo, o estatístico ele está presente desde o começo até o final de toda e qualquer pesquisa. Outra questão é, muita gente pensa que estatístico é sinônimo ou semelhante a ser formado em matemática, mas os dois são bem distantes. Matemático, se você perguntar para ele quanto que é 2 mais 2, ele vai dizer que é 4 e somente isso. Já o estatístico, a resposta dele seria que 2 mais 2 realmente pode ser 4, e é 4, mas 3,9 também pode ser considerado 4, 4,1 também pode ser considerado 4, assim como em determinados momentos 4 pode ser considerado 0. Então, depende de muita coisa. O estatístico também está muito relacionado com a variância. Então, se uma coisa fosse só daquele jeito, permanente, para o resto da vida e não houvesse qualquer variabilidade, não existiria a estatística envolvida, seria matemática. Mas como a gente sabe, por exemplo, que um dia tá sol, outro dia tá frio, e é algo que a gente não tem como controlar, se amanhã vai chover ou não vai chover. Então, existe a variabilidade. Mesmo o mínimo assunto que for de variabilidade, o estatístico está presente. E geralmente também o estatístico não é um profissional que trabalha sozinho. Quando ele vai fazer a pesquisa, é uma parceria. Então, se, por exemplo, um profissional da biologia quer fazer um estudo sobre alguma planta, o ideal é que, desde do começo que esse biologista quer fazer essa pesquisa, ele contrate um estatístico e ambos planejem realmente do início ao fim como que deve ser essa pesquisa. Porque geralmente o que muitas das vezes acontece é essa pessoa, esse outro profissional de outra área, faz a pesquisa sozinho, coleta os dados sozinho e só no final que contrata o estatístico para fazer o cálculo de alguma coisa, algum gráfico. Mas o ideal é que isso aconteça desde o começo, para que nada seja viesado. Então, a estatística ela é considerada umas ciências exatas, mas também é considerada ciências da Terra. E ela está presente em várias outras áreas. Ela pode trabalhar com epidemiologia, meio ambiente, finanças, física, geoestatística, mecânica, psicometria, quimiometria, geografia, informática, inteligência artificial, história, literatura, que é algo que nunca ninguém imaginaria que a estatística está envolvida com literatura, mas existem áreas específicas para trabalhar dessa maneira, com indústria, agricultura, sociologia, meteorologia e por aí vai. Começando então com definições básicas. População é uma coleção de todos os elementos a serem estudados, valores, pessoas, medidas. Então, quando a gente está estudando com população, a gente está estudando com o todo, seja qual o assunto for, seja bastante, um número grande ou um número pequeno, isso não interessa. Porque muita gente acha que por se tratar de população, precisa tá trabalhando de 1 milhão para cima, não tem nada a ver com isso. Assim como também a palavra população não está relacionada com população de pessoas, pode ser população de qualquer assunto que seja. Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre
as blusas que eu tenho aqui em casa. Então, qual que vai ser a minha população? Se eu estou falando de blusas no geral, então eu vou pegar as blusas de todas as pessoas que moram aqui comigo dentro de casa. Então, eu vou pegar as minhas blusas, as blusas do meu pai e as blusas da minha mãe. Então, o total vai ser a minha população. Vamos supor que o total são de 80 blusas. Já a amostra é um subconjunto de elementos extraídos de uma população. A amostra deve ser selecionada seguindo certas regras e deve ser representativa, de modo que ela represente todas as características da população. Então, seguindo esse exemplo que eu comentei, tem 80 blusas aqui em casa. Só que dependendo do assunto, eu não vou pegar e colocar todas as 80 blusas em cima da cama e vendo uma por uma para fazer essa pesquisa. Eu vou pegar algumas dentre essas 80 blusas. Só que vamos supor que entre eu, meu pai e minha mãe, quem tem mais blusas sou eu. Depois, em segundo lugar, quem tem mais blusas é minha mãe. Em terceiro, meu pai. Então, para eu pegar essa amostra, logicamente, eu teria que pegar um pouco mais minha, porque sou eu que tenho mais blusas, depois um pouco mais da minha mãe e um pouco do meu pai. Agora, a questão de saber quantas blusas eu devo pegar, qual é a maneira certa de pegar essas blusas, existem maneiras apropriadas, que no caso qual seria a amostragem correta, né? Esse é o processo de retirada de informações dos N elementos amostrais, no qual deve seguir um método criterioso e adequado. Mas esses métodos vão ser comentados em outras aulas, tá bom? O censo é a atividade de observar todos os elementos de uma população, objetivando conhecer com certeza suas características. Então, o censo é quando a gente trabalha com toda a população. Já a amostra é só uma parte representativa. Já o censo, eu não estou trabalhando com a amostra, né? Então, no caso, quando a gente pensa em censo, a gente imagina mesmo no censo do IBGE, que ele é feito de 10 em 10 anos. Então, o censo, no caso do IBGE, supondo que a população brasileira esteja em 210 milhões, se espera que o censo faça pesquisa com esses 210 milhões. Não com necessariamente perguntando, fazendo a pesquisa com cada um dos habitantes, mas geralmente o quê? O profissional de pesquisa vai fazer o questionário indo de casa em casa. Então, se ele veio aqui em casa e minha mãe foi conversar com ele, não necessariamente eu também preciso ir lá conversar com o profissional e meu pai precisa ir lá. Minha mãe tá fazendo a parte de responder por a gente. Deu para entender a diferença entre o censo e a amostra? O parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica da população. Então, é um dado que você tem a priori sobre essa população. A estatística é uma medida numérica que descreve uma característica de uma amostra. Então, a estatística ela é uma função que representa os dados. Então, se eu tenho 10 vamos supor que eu tenho 10 números, eu posso dizer que eu quero representar esse número ou pela mediana dele, ou pelo máximo dele, o número máximo que tem, ou pelo mínimo, ou pela amplitude, ou pela moda, ou pela mediana, ou uma outra função que eu invente no momento. A pessoa que vai decidir qual que é a estatística que ela vai querer usar para descrever esses dados. Quais são as fases do método estatístico? Definição do problema. Saber aquilo que se pretende pesquisar. Então, quando a pessoa decidiu que ela quer fazer uma pesquisa, quais etapas ela deve seguir? O primeiro é a formulação correta do problema, né? Então, você não vai querer estudar alguma coisa sem motivo. Para você querer estudar aquele assunto é porque aconteceu alguma coisa que você queira observar de diferente. Examinar outros levantamentos realizados no mesmo campo. Então, se é um assunto que você vai fazer mais do mesmo, digamos assim, por exemplo, se você fez um estudo com uma raça de um animal, na verdade já existe esse estudo de uma raça de um animal, e você quer fazer outro semelhante só que com outra raça. Então, é algo que você já tem ideia de como você deve prosseguir. Já quando você vai fazer uma coisa nova, inédita, você tem que pesquisar mais ainda sobre isso, conversar com profissionais adequados, profissionais da área, para te dar um norte de como deve ser essa sua pesquisa. Geralmente também a gente faz muita revisão de literatura, de artigos e por aí vai.
Seguir o que se pretende pesquisar definindo variáveis, população e etc. Então, você já tem que ter muito bem definido qual vai ser esse seu problema, né? Qual é a resposta que você quer responder, qual que é a pergunta que você quer responder. E, por exemplo, se você quer saber, se você vai estudar determinada doença que ocorre nas pessoas ou em algum animal, o que você precisa, quais variáveis você precisa para isso? Por exemplo, você precisa saber o nome desse animal é importante, a idade, vamos supor de pessoas, né? O nome da pessoa, a idade da pessoa, o sexo da pessoa, se ela tem diabetes ou não tem, se ela tem colesterol ou não tem, essas coisas é importante. A profissão dessa pessoa é importante, vai definir em alguma coisa ou não. Então tem que ter tudo definido antes. Planejamento. Que dados deverão ser obtidos? Como obtê-los? O que será pesquisado? Qual levantamento será utilizado? Censitário, por amostragem? E o cronograma das atividades, os custos envolvidos. Então, essa é uma coisa que tanto o estatístico quanto o outro profissional da área vão ter que conversar sobre isso. Porque envolve tanto outros profissionais para trabalhar, né, dependendo da quantidade de pessoas que vão estar envolvidos nessa pesquisa, quanto o dinheiro também. E uma observação: um mau planejamento pode comprometer não só as diversas fases da análise, mas também a própria análise, levando a conclusões ou decisões erradas, podendo vir a prejudicar os resultados do negócio como um todo, o processo e a empresa. Então, essa fase inicial do planejamento é justamente a mais importante, porque se aqui no planejamento eu defino que eu vou precisar de 5 meses para fazer essa pesquisa, vão estar envolvidas 40 pessoas, cada pessoa vai ganhar, vamos supor, essa pessoa tem que ir para o Sudeste para pegar determinados dados, a outra pessoa vai para o Nordeste, então isso está envolvendo dinheiro também. Então, se você não fizer as coisas certas desde o início, todo o resto pode estar comprometido. Coleta dos dados. É a fase operacional, é o registro sistemático dos dados, com um objetivo determinado. Então, tem os dados primários, que é quando são publicados pela própria pessoa ou organização que os haja recolhido, por exemplo, tabelas do Centro Demográfico do IBGE. Então, quando eu estava na faculdade, geralmente a gente fazia muito trabalho com os dados que a gente encontrava realmente no site ou do IBGE ou do DataSUS, ou vários outros. É uma coisa que eu realmente tenho link, eu entro nesse site e eu faço download no meu computador e eu consigo, dependendo do programa que eu for usar, começar a fazer as análises estatísticas. Já a outra forma de coleta de dados são dados secundários. Então, quando são publicados por outra organização. Exemplo, quando determinado jornal publica estatísticas referentes ao censo demográfico extraídos do IBGE. Então, nesse caso, é quando você vê alguns dados gerados em algum artigo, você vê alguma tabela em algum artigo, em algum site de jornal. Então, não é algo que você pode entrar e fazer o download desses dados. Acho que deu para entender a diferença entre o primário e o secundário. A outra questão é a apuração dos dados. É o resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento. É a condensação e tabulação dos dados. Então, geralmente, de início você vai ter que decidir, né, se você vai fazer um questionário ou não para poder pegar esses dados, como que vai ser. Então, tem que ser uma coisa bem organizada. Depois, tem a crítica dos dados, verificação de possíveis falhas e imperfeições. Então, tem a crítica interna, que ela é feita sobre os dados originais da coleta. Exemplo, soma de números, altura incompatível. Então, quando você foi pegar os dados, né, tanto ou você próprio ou você foi treinar alguém para pegar esses dados, às vezes a pessoa lá na hora, ela não percebeu a resposta da outra pessoa. Então, quando perguntou qual era a idade dela, a pessoa foi e respondeu 140 e o pesquisador foi e anotou isso. Mas isso não é uma coisa comum, uma pessoa ter 140 anos. Assim como lá está marcando que a altura é de 2,40 m. Também não é algo comum. Então é um erro e isso é algo que você vai ter depois que arrumar. E tem a crítica dos dados, que avisa a causa dos erros por parte do informante.
Exemplo, perguntas mal formuladas, respostas com duplo sentido. Então, o pesquisador fez a pergunta e o informante, às vezes, por algo... Por exemplo, se a pergunta foi qual é o salário dele e a pessoa, às vezes, ficou tímida, que às vezes ela ganha um salário menor e ela não queria contar isso, então ela vai e conta que ela ganha mais. Mas esse fato pode influenciar todo o resto da pesquisa, né? Então é algo que tem que cuidar, tanto a crítica interna quanto a externa. E você só vai poder realmente fazer as análises de fato depois que você fizer toda essa apuração e a crítica dos dados, você ter realmente certeza de que eles estão corretos, fazendo sentido, né? E por último, tem a apresentação dos dados, é a fase em que vamos mostrar os resultados obtidos na coleta e organização. Então, essa apresentação pode ser tanto tabular, que é a apresentação numérica dos dados em tabelas. Então, dependendo do assunto, uma simples tabela já consegue dar conta do recado, a gente já consegue entender. Assim como tem dados que é muito mais fácil você simplificar ele num gráfico, que é uma apresentação geométrica permitindo uma visão rápida e clara do fenômeno, né? E existem vários gráficos para isso, gráfico de linhas, gráfico de pontos, o gráfico de pizza, o histograma. E porque, por exemplo, se eu tenho dados com mais de 1 milhão de linhas, então o gráfico vai ser muito mais fácil para eu fazer essa apresentação. E aí, pessoal, na outra aula eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de variáveis. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!